Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Max Leandro, tá? E como nas primeiras aulas de cada matéria eu estou explicando por que eu estou aqui, todo mundo sabe aí, né? Todo mundo está vivendo que essa crise, que é a pandemia do coronavírus. Então, a UEG optou pela gente continuar as aulas, tá, pessoal? Pela gente tentar esse contato com as tecnologias que a gente tem em mãos. O professor Max Leandro, que sou eu, optou por utilizar o WhatsApp e o Google Classroom. Então, dessas duas ferramentas, a gente vai conseguir fazer um material de qualidade, a gente vai conseguir interagir bem, tá, pessoal? Eu vou tentar me esforçar ao máximo para trazer aulas de qualidade para vocês, para que vocês possam terminar o semestre com o conteúdo em dia. Porque eu acho que o principal nesse momento é que vocês possam ter acesso ao conteúdo e que vocês possam desmembrar esse conteúdo. Porque o papel do professor principalmente é de mediar esse conteúdo. Então eu estou aqui para trazer para vocês e em tempos de crise a gente tentar esse contato mais próximo pelas redes sociais, cada um da sua casa. E sem mais delongas, tá, pessoal? Vamos para o conteúdo. A gente vai dar sequência no que a gente estava estudando em sala de aula, na matéria de pesquisa operacional. Dúvidas, me chamem lá no grupo que eu criei do WhatsApp. Dúvidas, tem o chat também aqui, ó, do Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, uma ferramenta muito boa. Aprendam a mexer com ela. E eu tenho certeza que até mesmo quando terminar esse tempo de crise, a gente vai utilizar ela bastante. Uma ferramenta poderosa, uma ferramenta muito boa para quem quer estudar. Então vamos lá, pessoal, dando sequência aqui no nosso tema. Pontos a serem trabalhados na aula de hoje. Então, fiz uma breve separação do que a gente vai fazer na aula de hoje, tá, pessoal? A gente vai trabalhar com abordagem sistêmica dentro do pesquisa operacional, componentes e parâmetros de um sistema, processo de modelagem e tipos de modelos. Teoria geral de sistemas. Teoria, ação de examinar, contemplar, estudar, é um mapeamento para a observação de um fenômeno. Então, esse é o conceito de teoria. Geral, pode ser aplicada a todo tipo de sistemas. Então, a gente vai entender lá na frente o que são esses sistemas. E os sistemas, conjunto de elementos, materiais ou ideais, entre os quais se possam encontrar ou definir alguma relação. Um conjunto ou combinação de coisas ou partes formando um todo complexo ou unitário. Então, isso aqui são os três, tá, pessoal? Os conceitos, essa parte introdutória da teoria geral de sistemas. Aqui ela pega a frase detalhe em teoria geral de sistema e dá as definições. Abordagem sistêmica. Usa uma orientação de sistemas para definir os problemas e, em resposta, desenvolver soluções viáveis e adequadas, obedecendo aos passos. A. Reconhecer e definir um problema ou oportunidade usando pensamento sistêmico. Ou seja, pessoal, você tem que mentalizar, sistematizar para responder determinado problema ou solucionar. Desenvolver e avaliar as alternativas de soluções de sistemas. Ou seja, de repente você pega o seu sistema que você mentalizou e descobre que ele não é tão importante assim. Desenvolve outro. Avaliar as alternativas de soluções de sistemas. Ou até mesmo com o seu sistema pronto, avaliar as alternativas que o seu sistema, que é esse modelo que você criou para tomada de decisões. Selecionar e projetar a solução de sistema que melhor responda às necessidades. Implementar e avaliar o êxito do sistema projetado. Então, você vai implementar aquele projeto que você criou, aquele sistema que você imaginou em determinado lugar e implantar. E avaliar as ferramentas. Componentes do sistema. O que compõe um sistema? Falando em planejamento operacional, sistemas, modelagem, desenvolvimento, mentalizar as coisas. O limite do sistema. Define o sistema de qualquer outro. O ambiente. Podem existir os subsistemas.
A forma na qual os elementos do sistema estão organizados ou arranjados é chamada de configuração. Então, vamos nos ater a esses temas, pessoal. Limite do sistema, subsistemas, configuração. Com o desenrolar da matéria, a gente vai entender melhor esses temas. Parâmetros do sistema. A entrada, processamento, a saída, a retroação. Então aqui a gente, dentro do teoria de sistemas, a gente tem um esboço. Vou até dar um zoom aqui, que eu acho que eu consigo dar um zoom nessa parte. Teoria de sistemas. Então aqui a gente tem esquematizado como se fosse, isso aqui é a observação dos processos que englobam um sistema. Então vocês têm que entender, por exemplo, que o ambiente tem as entradas, que trata da informação de energia, recursos materiais, ela passa para transformação ou processamento dentro desse sistema. Então imagine comigo que o sistema é algo que você cria para enxergar determinada situação. E dentro do sistema tem esses processos. Então depois das entradas, que é você colher os dados, você vai transformar ou processar. Nas saídas, deixa eu só pegar uma caneta aqui. Aqui não tem jeito, né? Depois que dá o zoom, mas tudo bem. Nas saídas, você tem informação, se fosse, por exemplo, energia, recursos materiais, aqui a entrada, o ambiente e tem a retroação. Então, dentro de um sistema, você tem que trabalhar com essas informações, uma ligada à outra. Veja que começa desde o ambiente, do começo do ambiente, as entradas, informações, energia, recursos materiais, transformação, processamento, informação, energias e recursos materiais, e isso vai retroagindo. Então, dentro de um sistema existe essa sistemática que deve ser seguida, que a gente também vai entender melhor lá na frente. Exemplo de parâmetros de sistema. Eu acho que agora aqui eu consigo a canetinha. Aí, vamos supor, por exemplo, que a gente está trabalhando com um ramo de autopeças, que é o ramo que eu trabalho, tá, pessoal? Além de professor, eu trabalho no autopeças, eu sou vendedor, tá? Então, eu criei, por exemplo, um exemplo de parâmetro de sistema com o modelo que a gente trabalha na autopeça. Para que serve isso? Para a gente mentalizar como que é o roteiro do trabalho, para a gente tentar identificar problemas, tentar identificar o que pode acontecer. Então, por exemplo, o ramo de autopeça tem o quê? Tem seus fornecedores. Os fornecedores são quem? São o pessoal que vai fornecer para a gente os insumos necessários para o desenho. Deixa eu apagar isso aqui, que senão vocês vão ficar bravos comigo. Estou petecando o slide. Vou pegar minha caneta de novo aqui. Então, os fornecedores são quem fornecem os insumos, tá, pessoal? Para poder fazer a atividade funcionar. Porque a autopeças, a gente vai montar peças no seu carro. A gente não vai montar, sei lá, um quebra-cabeças de criança. Nossa, que ridículo, mas beleza. O fornecedor 1, ele vai trazer para a gente radiadores, mangueiras, fornecedor farol, lâmpadas. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? A gente vai de inúmeros serviços lá, a gente trabalha com inúmeros tipos de peça, mas o que é importante vocês entenderem aqui é que tudo começa de quem está fornecendo. Então, dentro da modelagem aqui, se chegar lá no final, a gente descobrir que alguma coisa está dando errado, a gente tem que entender em qual dos processos isso está acontecendo. Depois de feita a compra dos insumos que os fornecedores entregaram as peças, a gente vai para a montagem de itens. Aqui tem pessoas trabalhando. Geralmente é o nosso querido mecânico lá. Vou desenhar a chavinha aqui na mão do mecânico. Então é isso, é o mecânico, é o bonezinho do mecânico aqui. Está lá trabalhando. Então ele é o responsável pela montagem dos itens. Então, se tiver problemas nessa etapa, a gente geralmente atribui o problema ao mecânico. Porém, também podem ser as ferramentas. Será que as ferramentas são suficientes? Então, trabalhar com modelagem é principalmente para o gestor. Quando chega em casa, tem em mãos um projeto. Aqui é um projeto muito simples, pessoal. Aqui é um esboço muito simples do que é essa modelagem. O que é esse sistema que a gente utiliza para poder tomar decisão. Então, agora imagine numa empresa muito grande que tem vários setores, várias etapas, vários serviços, vários parâmetros.
Então, para o gestor ter acesso a essas informações de forma prática, ele precisa de um mapa mental, a gente pode chamar de mapa mental, que detalha bem as atividades da empresa, para você ter esse parâmetro, para você tentar enxergar os problemas. Então, isso tudo aqui para chegar aqui, que é o ponto-chave, que é carro pronto para entrega. Então, aqui o cliente vai ficar feliz com o serviço ou triste com o serviço, a depender de como ocorrer. Então, chegou aqui, por exemplo, o cliente ficou triste porque achou caro. O que pode ser o problema? O problema pode ser lá nos fornecedores. A gente pode ter comprado essa peça cara, a um preço de custo alto. Então, o cliente achou caro o serviço, achou caro as peças, a gente vai voltar no esquema e tentar identificar se foi o preço que a gente extrapolou ou se foi porque comprou a peça com valor acima do normal. Ou então, o cliente ficou insatisfeito, por exemplo, porque ele arrumou o carro, trocou as peças, porém o barulho continuou. A gente tem que voltar no processo central e conversar com o nosso colaborador aqui, o nosso amigo mecânico, o que pode ter acontecido, se ele deixou alguma peça solta. Então, por exemplo, aqui, pessoal, é uma modelagem bem simples, tá? Uma modelagem bem prática de uma questão simples, mas que possibilita que o gestor identifique potenciais erros, o que a gente pode fazer, por exemplo, para que isso não ocorra, para que o cliente sempre saia satisfeito, tá, pessoal? O sorriso do cliente aqui, ó. Então, o cliente precisa sair satisfeito e a modelagem ajuda no gestor para tomar decisões ótimas. Ó, o joinha aqui do Facebook, aqui, ó, ótimo, eu creio. Então é isso, pessoal. Decisões ótimas, bem simples, bem explicado, porém na prática, quando a gente vai usar de fato modelagem, é muito mais complexo. Mas é para vocês entenderem esse exemplo de sistema, de trazer a coisa para o palpável, para você mentalizar e tentar identificar possíveis erros. As vantagens dos modelos. Então, pessoal, existe vantagem sim, a gente vai identificar agora. Força o decisor a tornar explícito o seu objetivo. Então, dentro das grandes organizações onde utilizam essas ferramentas de modelo, o gestor ele tem que tornar explícito o seu objetivo. Reconhecimento e imitações. Então, pessoal, vai pegar o que é real, trazer para o papel para fazer um reconhecimento a partir de imitações. Faz de conta, cria tipo uma maquete. Identificar reações possíveis entre os elementos. Então, por exemplo, você tem que tentar identificar como que vai reagir os elementos dentro do seu esquema, como que pode, por exemplo, que aconteça. Você tem que tentar identificar as diretrizes, para onde vai, as variáveis. Uma das vantagens é a clareza dos relacionamentos entre as decisões. Possibilita compreender relações complexas. Então, o modelo, o sistema, ele traz para você essa possibilidade e a análise de vários cenários. Então, trabalhando ali com o modelinho, a gente pode, vamos supor que é um organograma aqui que você criou. Com o modelinho, você vai analisar as etapas, tentar direcionar o que pode acontecer. Então, é a análise de vários cenários. Esses cenários eles vão ser analisados a partir desse modelo. Então, pessoal, vejam quanto que é eficiente para o gestor ter essa ferramenta em mão. Processo de modelagem. Então, pessoal, quando a gente fala em sistema, e eu acho que eu tentei esboçar com o meu organograma ali, fiquei até com vergonha da arte aqui, mas então é assim, você pega um sistema já existente, vamos supor que é uma cidade, tá? E o gestor público, por exemplo, quer identificar problemas no trânsito, tá? Problemas no trânsito. Como que é possível tentar mentalizar isso? A gente pega as informações necessárias, seja do departamento de trânsito, da secretaria de trânsito, não sei como que funciona isso nos municípios, mas são dados, tá? E esses dados do trânsito, ele vai ser representado com todas as suas variáveis no modelo, numa representação. Você, com essa representação, ou o gestor
que vai tentar identificar os problemas vai ter em mãos dados necessários para poder tomar decisões. É a mesma coisa de você esquematizar um determinado caso real para tomar decisão. Lógico, pessoal, os dados são variáveis, são dados matemáticos, são dados concisos, são dados que vão trazer para o gestor uma certa confiabilidade na tomada de decisões. Não é dados soltos, não é qualquer coisa. Isso aqui é mais para vocês entenderem a dinâmica desse trabalho de modelagem, que auxilia na tomada de decisão, que sempre deve ser ótima. A gente já falou disso em sala de aula. Decisão ótima, só ótima. Do problema real ao modelo de programação. Então, nós temos um problema real. A cidade, por exemplo, é o problema real, é o todo. Mas a gente tem um problema considerado. O nosso problema considerado naquele caso ali é o trânsito. Tá, pessoal? Vou desenhar aqui o carrinho, super carrinho. É um carro. Vou desenhar para uma janela aqui, né? Vixe, carro, hein? Então, esse aqui é o problema considerado, é o trânsito, tá? É o trânsito. E a gente vai pegar o problema considerado e transformar num modelo. Mas percebam que tem esses elementos. O trânsito faz parte da cidade. Então, o problema está na cidade. O trânsito é um problema da cidade, é um problema real. Mas dentro da cidade, a gente está trabalhando com um problema considerado trânsito. Então, a gente tira ele e parte para um modelo, que é o esquema lá que a gente faz com as bolinhas. A gente tenta esboçar, fazer um esboço desse esquema para poder o gestor tomar suas decisões. Então, pessoal, a gente vai trazer uma esquematização das fases de um estudo aplicando pesquisa operacional. Então, a gente tem essas fases que são todas interligadas. Eu preparei um esqueminha aqui. Vamos ver se esse esqueminha vai funcionar. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o esquema funcionar. Não, eu vou sair daqui. Pronto. A gente volta lá para o slide depois, tá, pessoal? Eu tinha colocado um link lá que caía direto, mas não deu certo. Mas a gente que interessa está aqui, a esquematização das fases de um estudo aplicando pesquisa operacional. Então percebam essa primeira vista que está tudo interligado. Então, essa esquematização parte da formulação do problema. A formulação do problema é quando você vai tentar colocar no papel essa formulação. Então, a partir da formulação do problema, você tem a obtenção do modelo. Você vai criar esse modelo. Que jeito que é esse modelo? Se vai ser um organograma, se vai ser um mapa mental, se vai ser um círculo. Então, a partir daí, a partir da formulação do problema, você tem a obtenção do modelo, que é uma forma prática de identificar o todo. Então, aí você vai depois partir para a escolha do método de obtenção da solução, tá? Percebam que as setas estão todas ligadas nos seus devidos locais. A escolha do método de obtenção da solução está diretamente ligada com a formulação do problema. Depois da escolha do método de obtenção da solução, nós temos a obtenção dos dados. O que é a obtenção dos dados? Você vai lá, obtém os dados, vai no sistema de gerenciamento computacional para poder ter em mãos dados que sejam significativos para você montar essa modelagem. A partir de então, você tem os resultados. Por exemplo, X sistema de produção traz para mim isso e isso de prejuízo, isso e isso de custo, de isso e isso de lucro. Então, após todos esses procedimentos, você chegar nos resultados, você tem a implementação da solução. A implementação da solução, geralmente, pessoal, essa modelagem já está focada em determinado problema. Então, lá no começo, você tem a formulação do problema, vai passando pelas etapas para chegar nos resultados e implementar a solução. A partir de então, você tem o teste do modelo e da solução. Então, você vai ter esquematizado no seu modelo todo o procedimento, as possíveis variáveis e determinar essa solução ótima.
Percebam aqui, pessoal, que tudo isso está ligado com a experiência. O que é essa experiência? Então, o gestor ele tem que conhecer bem do que trata a situação para poder isso tudo funcionar. Porque não adianta, por exemplo, eu sou da área de laticínios, querer ir numa empresa de autopeça, desenvolver um modelo e achar uma solução. Pessoal, experiência. O engenheiro, para poder fazer um projeto de obra, para poder fazer um projeto 3D, ele tem a experiência para poder pôr aquilo na prática e os pedreiros executarem. Então, dentro da administração, não, é diferente. Principalmente na pesquisa operacional. Essa modelagem, ela tem que ser feita por pessoa experiente. Tá? Voltar ali para o nosso slide. Então é isso, pessoal. Esse aqui é a esquematização das fases no estudo aplicando pesquisa operacional. Tipos de modelos. Então, temos os modelos simbólicos. Tá? Começamos pelos modelos simbólicos, que são a esquematização por meio de figuras, por meio de formas geométricas, por organogramas. Temos também os analíticos. Os analíticos eles se distribuem em otimização linear, otimização não linear, otimização estocástica e aqui temos uma subdivisão, aqui temos outra subdivisão, que a otimização linear tem a variável discreta, contínua, multiobjetiva, sob incerteza e teoria dos jogos. Isso aqui, pessoal, é uma parte introdutória da matéria. Se a gente conseguir chegar, correr com a matéria da forma certa, a gente vai estudar cada caso desse. Então, principalmente vocês terem esses primeiros contatos com as nomenclaturas. Então, tem mais o tipo que é a simulação. A simulação se desmembra em mais outros 5, que é a cadeia de Markov, teoria das filas, eventos discretos, contínua e dinâmica, que são as variáveis. Então, pessoal, esses aqui são os tipos de modelos. Não se preocupem, tá, pessoal? É partindo daquilo que a gente já falou desde o começo, que a gente está falando desses sistemas. Porém, quando se trata de empresas grandes, tá, pessoal? Empresas grandes, tem que haver essas variáveis, tá? Tem que haver tudo isso aqui para poder tomar decisão ótima. Porque pensem comigo, é muito dinheiro envolvido, muito dinheiro envolvido. Tem que ter muita gente pensando naquilo, pensando. Então, tipo de modelo. Então temos os modelos. Eu fiz aqui uma tabela para tentar ser mais prático com o conteúdo, porque eu penso que a gente trabalhar muito texto às vezes dá problema. Eu tento fazer meus slides para ficar uma aula mais dinâmica. Então temos os modelos determinísticos, tá? E os estocásticos. Dentro dos determinísticos temos os dados de entrada, conhecido ou sob o controle do tomador de decisão. Temos as técnicas de pesquisa operacional, programação linear, não linear, inteiras, redes, combinatória. E também temos os modelos estocásticos. Dentro dos dados de entrada temos desconhecido ou incerto e temos as técnicas de pesquisa operacional, simulação, teoria de filas, otimização e a otimização robusta. Então, pessoal, é isso, é começar a trabalhar com os termos para que à medida que a matéria for avançando, a gente vá se familiarizando com eles, mas para que vocês já tenham esse contato com a ferramenta, com as ferramentas e com a disciplina. Então, a finalidade. Tudo isso para quê? Porque eu acho que é fundamental o professor dizer para o aluno qual que é a finalidade de determinado assunto, de determinada matéria, para que não fiquem pontas soltas. Então, questões de logística, muito usado em questão de logística, controle de frotas, controle de entregas, fornecedor, então, finalidade com o fornecedor, onde adquirir materiais e componentes, então o fornecedor ele vai te entregar produto de qualidade ou não. Manufatura, onde produzir, quanto produzir, quando produzir. Então, pessoal, percebam bastante que essas finalidades elas são bem táteis. Você usa os modelos, você usa a representação, você usa o sistema para poder identificar essas questões. Questões logísticas, frotas, entregas, sobre os fornecedores, né, pessoal? Quantidade de materiais, componentes.
A manufatura, onde, quanto, né? Quantidade, quando, em que tempo, quanto tempo que a gente precisa para produzir. Então, tudo isso faz parte da tomada de decisão. Então, a modelagem ela vai ajudar nisso, você fazer esquemas intercalados, fazer rotinas, modelar para poder tomar as decisões adequadas, fazendo uso também de variáveis, estatísticas, matemáticas para poder chegar nesses resultados. Ainda na finalidade, a gente vai trazer a armazenagem, quanto estocar, onde estocar os produtos, né, pessoal? Espaço físico, onde estocar peças de reposição, quando estocar, né? Depender do mercado, como retirar do armazém. Então, todas essas questões são importantes dentro da armazenagem, tá, pessoal? A gente tem muito pensamento de que um depósito, só um depósito, mas dentro de um depósito você tem que saber onde estocar peças de reposição, que tem fluxo mais rápido, quando estocar, como que está o mercado, eu posso ter muita mercadoria e como retirar do armazém. Então, por exemplo, de repente uma mercadoria que tem mais saída, você deixa num lugar mais difícil de acesso. Então, tudo isso faz parte da modelagem. Transporte, qual o tamanho da frota, quais as rotas dos veículos, tá, pessoal? Traçar rotas, uso de GPS, quando e quanto e quando expedir, tá? Quais as modalidades de transporte? Tudo isso, pessoal, economia, tá? Dentro da armazenagem, dentro do transporte. Vamos falar de praticidade, tá? Os modelos eles trazem praticidade e escolhas ótimas. Não se esqueçam dessa palavra. Então é isso, pessoal. Eu acho que para essa aula de hoje a gente estudou conteúdo bastante. Como eu tenho dito nas outras matérias que eu gravo em aula, é um conteúdo que aparentemente é introdutório, mas se a gente for destrinchar todos os itens que a gente falou, a gente tem material suficiente para estudar por muitos dias. Então eu gostaria que vocês assistissem a aula, pegassem esses temas. Nós, como administradores, temos o dever, tá, pessoal, de conhecer bem essas ferramentas e colocá-las em prática. Então é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir essa aula. E creio que nesse tempo de crise o professor está fazendo o seu máximo para ter essa interação professor e aluno. Mais uma vez, estou lá no Google Sala de Aula e no grupo do WhatsApp. Vamos fazer as ferramentas funcionar, pessoal. Vamos trazer isso para a nossa vida. É prático, é bom e o professor agradece por todos estarem empenhados. Então, meu muito obrigado e até a próxima.